Oi, terminei de ler Quem Matou Meu Pai, de Edward Lowe. Esse livro é um livro muito impactante, não apenas para as pessoas LGBTs, mais precisamente os gays, mas sobretudo para gays, né? Ele traz um relato, né, da vida do Edward com o pai, com seu núcleo familiar. E aí ele inicia se questionando, né, por que que o pai era daquele jeito. Então, o livro ele vai passando de épocas em épocas. Eles ficam muito tempo sem se falar. E aí, quando ele volta, o pai já está em um estado muito avançado de saúde, né? Debilitado. E aí ele começa a rever todas aquelas situações, aqueles momentos que houveram uma mágoa por parte do Edward, né? E é uma história muito comovente, assim, né? É, O Edward, enquanto criança, ele era muito querido pelos pais. Só que como uma pessoa LGBT, uma criança gay, né, que futuramente seria gay, obviamente, se descobriria gay, né, na sua sexualidade, enfim. Ele tem alguns traços, né, que diferem socialmente do que os meninos normalmente atuam, vamos assim dizer, projetam, enfim. E, e aí, o pai, ele começa a ter comportamentos violentos dentro de casa. Comportamentos que até então não eram dele, né? Mas aí, o Edward, ele fica se perguntando, porque o livro, o título é Quem Matou Meu Pai? Não só pelas questões de homofobia, né? Pobreza que a gente vê aqui, social, enfim, vulnerabilidade, mas também pela essa questão da saúde, né? Durante o passar do tempo, ele vai trazendo a questão, né, quando o pai já está bem debilitado, ele vai trazendo quais foram os impactos políticos, né, sociais que a França teve ali, as mudanças nas legislações que impactaram na vida dos cidadãos franceses. E aí ele traz esse questionamento, né? Por que que tal presidente, tal ministro de saúde não é culpabilizado pela morte de milhares de pessoas, né? Isso é muito é, refle- é, é, é muito crítico, assim, né? A gente ter que refletir sobre isso, porque normalmente a gente não pensa, né, que na verdade a estrutura política é que define, né? Tudo que vai acontecer, tudo. E a gente não intitula. Por exemplo, eu percebo que eu não queria falar sobre política, mas enfim, né? Eu vou ter que trazer isso aqui para o Brasil durante a pandemia, por exemplo, né? Hoje, o governo daquela época, ele é muito criticado, obviamente, pelas milhares de pessoas que morreram, né? Mas isso não é muito comum ser feito. É porque realmente foi um impacto muito grande, né? Porque a gente não costuma trazer isso da história. Normalmente a gente vai vivendo, né? E aí aqui ele traz isso para reflexão, né? Por que tal presidente, tal ministro não é culpabilizado por, né, fazer aquela mudança e mudar a vida de milhares de famílias, né? Porque quando um morre, né, no núcleo familiar, ele não é só aquele, é a família inteira que é atingida, enfim. E aí aqui nesse livro ele traz essa questão, né? É, os impactos na vida do pai dele que o tornaram naquela pessoa que ele não tinha mais vínculo, né? É,
E isso é muito engraçado, porque a mãe fala aqui numa parte que o que fez ela se apaixonar pelo pai dele foi justamente por ele ser uma pessoa alegre, que dançava, né? E aí, ele, enquanto criança, quando ele passa a ter esses comportamentos, né? O pai, mais agressivos e tal, ele não reconhece mais, né? Esse pai que dançava, alegre, divertido, né? É um livro muito bacana. Eu li normalmente eu gasto 2 horas e pouquinho para chegar ao trabalho, né? E eu li durante esse percurso de trabalho, indo ao trabalho. Obviamente que ele não é um livro LGBT, embora o escritor seja, né, um homem gay, mas ele tem um impacto grande assim para quem é LGBT, né? Ou para quem é mais sensível, vamos assim dizer, quem se tem uma empatia pela comunidade, né? Mas sobretudo pelos caras gays, porque a gente vivencia, né, muitas violências enquanto crianças, adolescentes, né, e adultos também. E aí aqui a gente observa em algumas das falas que a gente vai trazendo ali do passado, né? Algumas reflexões enquanto a gente vai lendo. Então, ele finaliza com esse pai já mais debilitado, mas também desconstruído, né? Ele entendeu que o filho, na verdade, foi o único que sobrou ali e é quem cuida dele, né? Que é o que na maioria das vezes acaba acontecendo, né? Porque algumas famílias, né, elas se desfazem, né, quando acontecem essas questões de saúde. É isso. Eu não quis falar muito assim, porque eu acho que eu não gosto, na verdade, nos meus vídeos, de falar muito sobre a história, né? Eu gosto que a pessoa. Eu gosto que a pessoa seja surpreendida, na verdade, né? E é isso. Eu, como eu falei num outro vídeo, né? Eu comprei a coleção dele, que tá lançada aqui no Brasil. Em breve vou ler outro. Agora vou iniciar outra leitura daquela lista que eu fiz dos obrigatórios de 2026. E aí depois eu volto a ler Edward. É isso. Tchauzinho.